querido, nós estamos aqui em mais uma programação do Edificando Vidas. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia de hoje. Fica comigo, eu volto já já com o testemunho da Miriam que vai edificar a sua vida, eu tenho certeza. Eu quero fazer um convite todo especial para você. Você sabia que a nossa família não pode fracassar? A gente tem visto tanto complô do inferno para destruir a família. É filho drogado, é marido indo embora, é esposa indo embora, é filho se rebelando, é rebeldia. Tanta maldade nesse mundo. Mas existe um segredo para você. É orar e jejuar. Nós estamos toda segunda-feira, na tarde do clamor pela família, jejuando e orando para que você possa ter a sua vitória. Então venha estar conosco aqui toda segunda-feira, a partir das 13 horas, nós já estamos orando. E às 15 horas começa o grande clamor pela família. Então venha estar conosco aqui, em nome de Jesus. Que a família é o teu projeto e sempre vai vencer. Presente do Senhor, firmada no amor do nosso Pai, que sempre está. Muito bem, eu estou aqui com a Miriam. Miriam, prazer ter você aqui, né, conosco. E eu gostaria, Miriam, que nesse momento, né, você ficasse bem à vontade. Eu já falei isso, refalo de novo, para você falar um pouquinho do seu testemunho, né, falar da sua vida. Eu sei que para chegar até aqui você passou por vários momentos, várias situações, né? Você estava compartilhando comigo o momento quando você era ainda criança, né? Quantas coisas você passou para chegar até aqui, né? Eu tenho certeza que o seu testemunho vai edificar muitas vidas que estão nos assistindo nesse momento. Então, gostaria que você contasse, né, compartilhasse conosco um pouquinho da sua vida. Tá bom. Primeiro, queria falar assim, que tudo que eu for falar aqui é para honra e glória do Senhor, né? Às vezes a gente fica pensando, vou dar um testemunho, mas tem que ser uma coisa grandiosa, uma mansão, um carrão, né? Tudoão. E às vezes a gente esquece que Deus se importa com todas as áreas da nossa vida, né, pastora? Então, para começar o testemunho, eu já queria ler aqui uma palavra que está em Romanos, que eu marquei aqui, sumiu, né? Romanos 11:36, que diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque todo o meu testemunho, é lógico que eu vou contar aqui um pedacinho de uma parte da minha vida, porque a minha vida toda já é um testemunho da glória de Deus, do poder de Deus. Mas já que hoje nós vamos falar sobre a vida acadêmica, eu queria que as pessoas que estão assistindo hoje soubessem que, em meio a uma sociedade que nós vivemos, que tem como padronizar, né, e comparar, esse aqui vai ter sucesso, esse aqui tudo indica que não vai ter sucesso. Mas a própria palavra de Deus diz que ele pega aquelas coisas que não são para fazer ser. E foi assim que Deus fez a minha vida e tem feito até hoje. Bom, eu sou nordestina, oxente, né, como eu sempre falo. Sou filha da dona Adelir, que tem 13 filhos, 30 e poucos netos e não sei mais quantos bisnetos, já estão vindo aí os tataranetos. Mas a minha mãe veio para cá, de Recife, veio para cá, para Cubatão, com 9 filhos, para criá-los sozinha, né? Foi separada do meu pai. E para a sociedade, essa família, esses filhos, nada indicava que ia ter sucesso. Imagina que a gente ia conseguir nos formar academicamente, né, formar família, termos um bom emprego. Mas não, mas Deus fez totalmente diferente. Minha mãe, ela foi criada no Evangelho, criou todos os filhos no Evangelho e isso foi passando. A palavra de Deus, o temor ao Senhor, os princípios cristãos, isso a gente veio trazendo com a gente até hoje.
E aos 6 anos de idade, quando eu cheguei aqui, meus pais separados, eu tive muita dificuldade emocional, porque uma criança sem a figura do pai, o pai pode ser o que for, né? Pode ter a situação que for entre marido e mulher, mas para a criança o pai é pai. O pai tem a figura de herói, né? E o meu pai não era diferente assim para mim. Então eu com 6 anos de idade eu não estava entendendo nada, eu estava mudando de um estado para outro, sem conhecer ninguém e deixando o meu herói para trás. E esse meu herói sumiu. Não dá para contar aqui porque a história é muito grande, mas o meu pai até hoje nós não sabemos se ele é vivo, se ele é morto, é sumido no mundo, né? Minha mãe tentou de todas as formas achar, mas não conseguiu. E aí fui crescendo e tal, primeira série, que hoje se chama segundo ano, né? Mas no meu tempo era primeira série, reprovei por conta desse estado emocional. Eu não conseguia ficar na sala de aula e aprender o que a professora estava dando. Para a gente ver como que é importante a figura do pai e da mãe estar junto com os filhos, né? Que a gente fala assim, pastora, existe para o mundo aí, né? Para Deus não, mas existe para o mundo ex-marido, ex-mulher. Mas não existe ex-pai. Então, meu pai vai ser sempre meu pai. E essa carência prejudicou na minha vida acadêmica. Reprovei a primeira série. Depois, na 4ª série, foi descoberto um sopro no meu coração. Então, na 4ª série, quando foi descoberto que não era bronquite, mas era um sopro, já tinha prejudicado. A minha mãe correndo de um lado para o outro para comprar remédio, mas não tinha dinheiro. Nessa época, nós morávamos na Fabril. E eu gosto muito, pastora, de falar que hoje, 2014, século 21, não se chama mais favela, né? Se chama comunidade, ficou um nome bonito. Não que essas pessoas não mereçam, mas na minha época era favela, e quem morava na favela era desprezado, não valia nada. Então, o que podia esperar de uma mãe com 9 filhos, se esses filhos iam se formar? Imagina. Mas aí, 4ª série. Né, descobriu o sopro. Lá vai minha mãe tentar medicamento de graça. Eu tive que ficar internada para tomar esse medicamento. Já não ia à escola. Depois eu fui fazer o cateterismo. Fiquei internada, não ia à escola. Fiz a cirurgia, mais tempo internada. E aí a crise de identidade. Eu tenho uma irmã, Vilma, que sempre foi expert em casa, né? Então, para a gente, ela era a gênio de casa, porque realmente ela tem facilidade de aprender. Na escola, sobressaía em tudo. E a Miriam, minha mãe falava assim, tadinha da minha mãe, gente, ela não tinha formação nenhuma, né? Nem psicológica para falar, filha, por que você não está aprendendo? Não, ela fala, mas você não aprende, a Vilma aprende, você deve ser burra. Porque essa palavra era muito comum, seu burro. Aí eu comecei a escutar aquilo, burra? Aí então eu pegava meus cabelos, batia na parede, não se assuste, era bem assim mesmo. Eu batia meus cabelos na parede, pastora, sua burra, reproduzindo aquilo que eu estava ouvindo. Eu não gostava dos meus cabelos, eu queria arrancá-los, gente, eram encaracolados, hoje não são mais, eu queria tantos meus cachinhos de volta. E o meu nome, Miriam, que nome feio, que nome é esse? Sua mãe não podia ter colocado outro nome, né? Sei lá, Alice, Ana Esther, Sara Elisa, olha só o nome das minhas filhas. E essa crise toda. Não bastando isso, na escola, 6ª série, adolescência, veio uma professora de história, estava dando uma aula, ela explicando, eu não entendi, fiz uma pergunta. Quando eu fiz a pergunta, escutem bem, hein? Não é faz tanto tempo assim, não. Fiz uma pergunta, ela olhou para mim e falou, sua burra! Aí todo mundo, kkkk. E não bastou isso. Ela começou a imitar um burro, né? Que, na verdade, quem era burra? Desculpa aí, mas agora me veio isso. Ela começou, enró, sua burra! Aí, pastora, eu ali toda triste, chorando, morrendo de vergonha no meio dos meus amigos. Essa professora, se é que a gente pode chamar de professora, espero que ela tenha aprendido, né, depois desse tempo todo. Aquilo para mim foi traumático. Então, eu tinha uma mãe que achava que a outra filha era, né, o máximo. E era mesmo, minha irmã super inteligente, é até hoje. Mas a minha mãe não tinha nenhuma psicologia para tratar isso comigo, de saber que eu fui medicada por muito tempo e isso alterou, sim, né, toda a minha parte de neurônios e tal, facilidade de aprender. Uma professora me chamando de burra, eu repetindo. O que eu podia pensar que eu era? Burra.
Então eu falei assim, não vou mais estudar. É o seguinte, agora eu vou bagunçar. E entrei na turminha da bagunça. Só que essa turminha da bagunça, eles tinham uma estratégia. Eles bagunçavam, mas faziam lição de casa, faziam lição na sala, faziam trabalho. A Miriam aqui não, a Miriam só queria saber de bagunça. Chegou no final do ano, quem que reprovou? A única da sala fui eu. E quando eu cheguei lá, que eu fui ver aquela lista, só o meu nome de vermelho, reprovada, eu chorei muito. Caiu assim, como se fosse assim, o mundo estava caindo em cima da minha cabeça. Mas eu acho que ali, eu tenho certeza, que ali Deus, ele começou a trabalhar. Porque a Bíblia diz que Deus, ele só deixa a gente passar até onde a gente suporta, né? E isso não é só para o adulto, é para você adolescente, isso é para você jovem, isso é para você criança. Às vezes você está passando por uma situação que você fala assim, Deus não é para criança, Deus não é para adolescente, Deus é para todos. Então ali Deus começou a me mostrar que eu não era um projeto falido. Ele me via como um projeto que ele sonhou, que ele planejou, lindo e maravilhoso e com sucesso. Miriam, é bom você falar sobre isso, porque você está falando na época da sua mãe, em 1900, né, em bolinha e tal, mas vale a pena lembrar que muitas crianças, adolescentes, hoje também passam por isso, por essa crise de identidade, talvez não por falta de conhecimento dos pais, porque, como você falou, estamos no século XXI, onde nós poderíamos realmente fazer o melhor para os nossos filhos, né? E a gente vê filhos, adolescentes, crianças passando por esses problemas, né? Então, graças a Deus, hoje você tem uma formação acadêmica, você trata sobre isso e é bom enfatizar, né, aqui no programa a importância dos pais na vida dos filhos, né? Isso é muito importante. É verdade. E aí, na 6ª série, eu bombei, mas aí eu vi que Deus começou a trabalhar. E eu prometi para mim mesma, eu sei que foi o próprio Espírito Santo de Deus falando na minha mente, no meu intelecto. A partir de hoje, nunca mais na sua vida você vai reprovar, nunca mais na sua vida você vai ouvir isso que você é burra. Porque você não é, porque fui eu que te formei. E aí começou todo um processo, assim, um gosto por estudar que eu não tinha antes. Comecei a ler os livros, a própria palavra de Deus, né? Que antes para mim era ir no culto, ouvir a palavra, ir para a escola dominical também ouvir, mas não tinha como eu tenho hoje, de meditar dia e noite, como diz o salmista. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Então eu fiz magistério, eu fiz pedagogia, aí depois eu fiz psicopedagogia, clínica institucional, depois, agora há pouco, né, ano passado, eu me formei em neuropsicologia, que é uma pós-graduação. Então tudo isso eu vejo, pastor, a mão de Deus falando, olha, a ciência, a sabedoria, o conhecimento não é nada para mim, porque eu sou o próprio conhecimento. Eu sou o dono da sabedoria maior. Ele é o Deus que nos formou e que nos criou e que conduz tudo isso. Então, teve até um dia aqui que eu falei na igreja, né, sobre a parte do nosso cérebro e tal, cada parte que o nosso cérebro é responsável. Eu vejo a mão de Deus fazendo isso. Olha, eu quero que essa parte do corpo funcione assim e essa outra vai funcionar para ligar, para trabalhar junto. Então, se não é a mão de Deus, se não é o trabalhar de Deus, se não é plano de Deus. E hoje eu tenho, né, o consultório, que também foi uma palavra de Deus para mim. Então fala, né? Conta um pouquinho, porque você estava compartilhando, né, acerca disso, que foi num culto, você estava em casa, e uma palavra do pastor para a gente ver quanto poder tem a palavra do Senhor, né? Quando a gente profere essa palavra, a gente vê que realmente vidas são alcançadas, e foi isso que aconteceu com você. Você em casa, você agarrou aquela palavra e se concretizou. Então gostaria que você também falasse um pouquinho dessa parte, né, do consultório, como é que foi, né, para que as pessoas, para que as vidas que estão assistindo, elas realmente venham, sabe, tomar posse disso, né, que elas possam tomar posse das palavras que são ministradas aqui e que elas venham ser confrontadas, né, a falar, não, eu vou conseguir, né, a palavra diz que eu vou ter sucesso, então eu agarro porque eu vou ter.
Exatamente. E a gente nem vive por isso, né, pastor? Esses dias eu recebi uma palavra assim, olha, se você obedecer, Deus vai te abençoar. Faz isso. A palavra de Deus já diz para a gente ser obediente. E aí a gente tem que ter em mente assim, olha, eu vou obedecer porque eu quero. Não porque Deus vai me abençoar, porque me abençoar, Ele já me abençoou. Agora, as bênçãos que virão é pela graça dEle, porque a maior bênção eu já recebi, que é a salvação de Jesus, que Jesus Cristo deu para cada um, né? Deu para a minha vida, e o respirar a cada dia. Então, assim, o consultório, eu nem era ainda do Ministério Vida Nova, era de outra igreja, mas eu tinha o costume de assistir e tal. E um belo dia, um sábado, que eu já vinha assim, cansada, com uma amiga minha, querendo montar um negócio sobre educação, e nós, nada dava certo. Nós planejávamos, riscávamos, fazíamos um monte de coisa, mas nada dava certo. Nesse dia, eu me lembro como hoje, foi um sábado, e eu liguei, estava sozinha em casa, e fui tomar um café na sala. Liguei a televisão, está lá o pastor Felipe pregando. Eu não sabia se era um culto, eu nem sabia que tinha culto de empresários, né? Para mim era um culto, como todos, de domingo, de terça, de quinta. E aí ele começou a falar, ei, você que está aí. Aí eu falei, parecia aquelas coisas assim, né? Eu mesmo, com certeza. É você, essa palavra é para você. Olha, Deus está te falando que aonde você plantar os teus pés vai prosperar, onde você colocar as tuas mãos vai prosperar. Pode ir que essa palavra é para você e Deus está no negócio. Eu me agarrei naquilo, mas não foi nenhuma coisa assim, consciente, foi inconsciente. Falei, tá bom então, né? Quando eu saí dali naquele dia, pastora, terminou o programa, fui fazer minhas coisas de casa, que eu saí de casa, eu olhei assim, pertinho da minha rua, que eu passava praticamente todo dia na frente, eu olhei, aí um imóvel. Eu bati palma lá e tal. Olha, não, vem aqui que conversa com a minha mãe e tal. Eu sei que depois daquilo ali, foi em setembro, finalzinho de setembro para outubro. Aí eu fui, conversei com a dona, ela falou, não, você pode. Olha, gente, foi tipo assim, preço de banana. Só Deus mesmo para poder falar, porque eu não tinha nada, pastora. Mesa eu peguei emprestada com a minha mãe, pintei a mesa da cozinha da minha mãe, que já estava tadinha, para lá de Bagdá, como diz. Coloquei um calço embaixo. Comprei cadeiras de bazar beneficente. Minha amiga me emprestou umas prateleiras, eu reformei. Meu marido foi ajudar, meu irmão, meu sobrinho, minha mãe, minhas filhas. Foi um mutirão. E dia 2 de novembro de 2007, eu inaugurei. E aí, esses dias eu me peguei, Guilherme, pensando assim, 7 anos se passaram, né? E como que eu pude inaugurar um negócio no dia de finados? Não tinha ninguém, minhas filhas todas fantasiadas e tal, para poder chamar as crianças. Eu falei, peraí, mas por que eu fiz um dia que o pessoal fala, né, que é finados? Peraí, é porque Deus estava querendo trazer vida. Vida, porque aquilo ali é um instrumento. Porque meu marido ainda nem era convertido e ele escutando a minha história, porque quando a gente é namorado, né, você vai contando e o namorado tem paciência para ouvir. Então, ao longo dos anos de namoro, noivado e casamento, ele sabendo já da minha história, ele falou, foi usado já por Deus. Ele falou assim, olha, Miriam, toda essa dificuldade que você passou é porque Deus ele vai usar você para ajudar outras crianças. E, pastora, o que mais aparece no meu consultório são problemas realmente difíceis. Dislexia, descalculia, TDAH. Às vezes são casos que as pessoas não querem mais atender. Ou que passou por algum profissional e falou assim, não, isso aqui não tem jeito. E vai lá para Deus, não sou eu, é Deus. Dá vida para essas crianças. Então, essa foi a primeira parte, né, do consultório. Há 7 anos eu estou lá. O consultório ele é dizimista, o consultório ele tem o carnezinho do carnê ouro, porque foi através do programa de TV que ele nasceu. Então, nada mais justo. E olha, pastora, não falta clientes, não falta alunos. Lá eu faço atendimento de apoio pedagógico, que é mais conhecido como reforço escolar, só que é de uma forma diferenciada, e faço os atendimentos psicopedagógicos e agora neuropsicológicos, né? E assim, não tem espaço na agenda. Deus nunca deixou faltar nada a cada mês. Hoje eu estou lá, eu tenho tudo novo, porque Deus foi me dando aos poucos. E Ele vai me dando sabedoria também para administrar, né, pastora? Não adianta a gente falar, vou ali comprar um monte de coisa que Deus vai me dar. Não, tem que ter sabedoria e discernimento.
momento, né? É verdade. E Miriam, conta, né, um pouquinho essa parte do consultório, todo esse trabalhar de Deus na sua vida, mexe um pouco com a família, né, com o esposo, com os filhos. E graças a Deus você tem uma família que serve ao Senhor. Então, conta como foi para eles também esse convívio, né, de ter que passar toda essa luta junto com você. Como é que foi? Então, é tão lindo que eu sempre fui sonhadora e romântica, né? Eu sou apaixonada pelos meus sobrinhos e eu já ficava projetando. Ai, quando eu tiver meus filhos, quando eu tiver minha família, vai ser assim, vai ser assado. E não foi diferente, sabe? Eu tenho um marido maravilhoso, que eu já dei o testemunho aqui, que como filha de cristã, criada no Evangelho, eu fui buscar lá no mundo, né? Olha, foi risco, hein? Não faça isso, foi arriscado. Mas pela graça de Deus, o Senhor me guardou. A misericórdia do Senhor me cobriu e tem me cobrido até hoje, que o Senhor falou assim, então tá bom, então pega esse aqui que eu quero salvar também e vou fazer dele um pastor, né, pastor Edivaldo? Vou fazer dele, eu já falava isso, o pastor Edivaldo tá chegando, então tá aqui há 4 anos, 3 para 4 anos convertido, sendo usado, sendo tratado pelo Senhor. Uma bênção, minhas filhas aqui também, umas bênçãos sendo usadas, trabalhando na casa, na obra do Senhor. E eu tenho essa família maravilhosa que foi Deus que me deu. E que, pastora, em momento algum eles falaram assim, não vai dar certo. Porque a família tem que entender que a maior sociedade é a família. Se você quer montar alguma coisa e o seu marido não está junto com você, os teus filhos não estão juntos, saiba que não vai dar certo. Ou você vai orar para Deus trabalhar no coração deles, ou você vai ter que pedir para Deus um outro campo, né? Uma outra coisa para você fazer. O importante é você entender que família é plano de Deus, é projeto do Senhor e é um projeto de sucesso. E todo mundo tem que estar junto. Isso é uma grande verdade. E a palavra do Senhor aqui eu até abri, porque quando você fala da sua mãe, né, a gente vê que a sua mãe, a dona Deli, ela deixou realmente um legado, né? Ela tem deixado, é verdade, ela tem deixado até hoje. E a palavra do Senhor aqui em Isaías 61 diz que a sua posteridade será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos viverem os conhecerão, como descendência bendita do Senhor. Né? E a gente tem visto isso na sua família, né, Miriam? E assim, a gente sabe que várias famílias que estão nos assistindo passam por muitas lutas. E eu sei que tem pais, mães nesse momento que não têm forças, né? Que talvez passam uma situação com seu filho dentro de casa, que talvez a escola, né, deu um diagnóstico, né, que o filho não tem mais jeito, como você falou, e elas se sentem talvez sem força para ir adiante, né? Então eu gostaria que nesse momento você deixasse uma palavra para essas mães, para esses pais, para esses filhos, né? Crianças, adolescentes que receberam uma palavra negativa nas suas vidas, que marcaram essas vidas, né? E que não conseguem trilhar um caminho, né? Mas a gente sabe que sozinho não conseguimos ir, né? Jesus, ele vai trilhando o caminho e nós vamos, né, caminhando junto com ele. Então, eu acho que uma palavra, ela é muito importante. E eu gostaria que você profetizasse nessas vidas nesse momento, que você proferisse, né, uma palavra que venha realmente tratar no íntimo dessas pessoas que estão nos assistindo. Para você que está me escutando, que ouviu todo esse testemunho, nada é da Miriam, nada. Toda honra, toda glória é para o Senhor. O que a gente tem que ter em mente é o que está escrito em Salmos 139, que diz assim, que o Senhor, quando te formou, teus ossos ainda nem estavam ali, formes, né, formados, mas o Senhor, ele já tinha planos para você, ele já tinha sonhos para você, e esses sonhos, como diz a palavra, era de uma forma sobrenatural, maravilhosa. Então Deus, ele te criou para ser um sucesso. Você é um projeto, quando Deus olha assim, olha, Guilherme, ele olha para o Guilherme Lisboa e ele não vê o Guilherme que a Miriam está vendo, o Guilherme que a pastora Val está vendo. Ele olha o Guilherme Lisboa que ele planejou, a Miriam que ele planejou até o final, a pastora Val que ele planejou até o final.
Então, você que está me ouvindo, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto ou idoso. O projeto que Deus fez na sua vida quando você ainda estava lá no ventre da sua mãe, informe, os ossos nem estavam formados, ele ainda está sendo construído até o final. Então, se você tem escutado palavras que vêm de repente te deixar desanimado, né, te deixar totalmente para baixo, como alguns gostam de falar, eu venho te trazer uma palavra de vida. Uma palavra que o Senhor diz assim, ó, você é importante para mim, eu me importo com tudo da tua vida e o que eu tenho para você é o melhor, tá bom? Então, para você, pai, e para você, mãe, se escutou algo diferente que te deixou assim desanimado em relação ao teu filho, saiba que você tem que procurar sim ajuda de profissionais, mas saibam que o maior de todos é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, tá bom? Amém, Miriam, que bom, foi um prazer ter você aqui, né? Que Deus continue te usando, sabe, que você seja um canal vivo nas mãos do Senhor, para que você possa realmente resplandecer a luz dele, né, sobre essas vidas que têm passado pelo seu consultório, né, por onde você passar, que realmente o bom perfume do Senhor possa exalar através da sua vida. Deus abençoe você, muito obrigado, tá? Your presence is life to me. Your presence is life to me. It's the air that I breathe. I need you more every day, God. Muito bem, nós ficamos aí com esse testemunho lindo, né, da Miriam. Tenho certeza que Deus, Ele quer edificar a sua vida, querida, através de cada testemunho que vem aqui nesse programa. E eu gostaria que nesse momento, você que está aí nos assistindo, gostaria que você curvasse a sua cabeça. Talvez nesse momento você ache que a sua vida não tem sentido, mas eu gostaria que você orasse junto comigo, e através dessa oração, eu tenho certeza que Deus, Ele vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar você, amém? Então feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse testemunho, Senhor, que foi falado aqui, Senhor. Eu tenho certeza que vidas foram edificadas, que vidas, Pai, foram transformadas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, vai de encontro com cada vida, com cada coração. Muda, Senhor, o cativeiro, Senhor, dessas vidas que estão nos assistindo, Pai. Traz, Senhor, um novo rumo. Traça, Senhor, uma nova história para essas vidas. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Querido, Deus abençoe você. Muito obrigado por ter ficado aí nos assistindo. Nós voltamos em outras programações. Que você possa fazer uma visita para nós aí numa igreja mais próxima da sua casa, e que Deus, Ele possa realmente mudar a história da sua vida. Deus é com você, amém? Fica aí nos assistindo. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai cumprir as promessas dele na sua vida, porque Ele te ama. Deus abençoe você. Tchau, tchau.